Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidianos, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as Escrituras, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Vamos ler todo junto o último versículo? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Vamos ler de novo todos juntos em alta voz? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Senhor Deus, vivifica a leitura da Tua palavra em nossos corações e nos dá, ó Deus, um bom tempo. Continua, ó Deus, conosco. Podemos sentir a Tua presença na quietude do Espírito. No nome de Jesus Cristo. Abençoa o pastor Luiz Carlos, onde ele está agora. No nome de Jesus Cristo, amém. Podeis sentar, irmãos. Eu gostaria de cantar um hino com a igreja. Antes da gente cantar esse hino de número 356, eu gostaria de citar aqui o que eu ouvi uma vez do pastor Joaquim numa escola dominical. Pode tocar em fervente oração. Quando ele disse, não tema, pequeno rebanho. Tem que ter essa qualidade. Você quer saber o quanto você tem do Espírito Santo? Veja o quanto você tem de humildade e de simplicidade e sinceridade você tem. Que você saberá o quanto você tem do Espírito Santo. Isso foi o que o pastor Joaquim falou numa escola dominical. Amém? E o aviso para a igreja, haverá o batismo do irmão Reginho, que será no tabernáculo em Paulista com o pastor Paulo Roberto, após a escola dominical amanhã. Não é isso, irmã Josi? Então, o pastor Luiz Carlos pede para dar esse comunicado, né?
e o pastor Luiz fará um período de oração no horário do companheirismo amanhã. O pastor Luiz Carlos está ausente hoje por motivo de trabalho. Amém? Então vocês orem por ele. A ausência dele hoje aqui na igreja é por motivo de trabalho. Então, vamos levantar a mão em favor dele. Que Deus continue abençoando o pastor Luiz Carlos e sua família e seu ministério. Do 356. Em fervente oração. Cante com a sua alma. Feliz
Quando tudo deixares o altar, quando tudo perante ao Senhor estiver, e todo o seu ser a Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Crê você? Crê que Deus tem enviado um profeta para esta era e que você tem feito parte disto? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixe-me vir ao tabernáculo Brana. Deixe-me vir ao tabernáculo Brana, por favor. Agora Deus tem começado a derramar dons sobre nós. Nós vemos isto agora. Qual é o dom de Deus hoje? É o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que está em nós. Nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar isso em cada pessoa, sobre quem isto venha. Nós temos que respeitar. Nós temos que dar aos dons divinos de Deus. Quando Ele manda estes dons, não importa quão real eles sejam, isto nunca nos ajudará até que nós cheguemos no lugar onde nós possamos respeitar isso. Alguém pode dar uma profecia, se você não crê naquela profecia, isto nunca lhe fará nenhum bem. Você tem que ter reverência e você tem que respeitar isso. Você tem que crer que isto vem de Deus. Creia nisto até que seja provado ser errado. Então, quando é provado ser errado, então você tem o direito de descrer disto. Então, não se associe mais com isto. Porém, enquanto isto prova ser a verdade, então creia nisto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Segundo a vinda de Cristo, o profeta de Deus disse: é mais tarde do que pensamos. Nós não vimos à igreja para ocupar o banco, não vimos para escutar um bom sermão ou músicas bonitas. Embora todas essas coisas tenham o seu lugar, mas o que devemos fazer é vir à igreja para verificarmos com Deus a salvação de nossa alma, pois o dia da redenção está aqui. Amém? Festas das trombetas, parágrafo
22. Irmão Brana diz: mas eu creio que estamos vivendo tão perto da vinda de Jesus que eu tenho que tirar vantagem de cada minuto que tenho com o povo reunido. Tire vantagem desse tempo que Deus está nos dando. Aproveite. Faça esse tempo valer para você. Leve esse culto, essa adoração para o seu lar. Então o profeta diz: e eu estava pensando enquanto dirigia pela estrada algum tempo atrás. Saí para orar um pouquinho antes de subir no púlpito, como qualquer ministro verdadeiro e sincero faria. Eu estava pensando, você sabe, estamos tendo um tempo glorioso quando nos reunimos aqui. Mas as pessoas de muitos estados se reunindo sentadas bem aqui agora, de bem longe, centenas e centenas de milhas, e nos reunimos para ter companheirismo na palavra. Mas haverá um tempo em breve, quando isto será apenas uma terna recordação. E isto é certo, estes tempos serão tirados de nós. Portanto, devemos fazer tudo o que sabemos fazer para que cada minuto seja considerado. Você crê nisto? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, redenção em plenitude e regozijo. Parágrafo 50, o irmão Brana disse: agora somos movidos pelo Espírito Santo. Você é movido pelo Espírito Santo? Amém. Amém quer dizer? Assim seja. Então o irmão Brana disse: agora somos movidos pelo Espírito Santo, indo agora para a terra prometida. Vocês creem que estamos a caminho de uma terra prometida? Amém. Perguntou o profeta de Deus. A congregação disse amém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Está certo? A igreja disse amém. Agora temos uma terra prometida para onde vamos. E cada dia registra um marco miliário, outro marco miliário, e há uma grande sombra negra diante de nós chamada morte. E cada vez que nosso coração bate, movemos-nos um passo mais perto dela. É um dia destes, e ele dará a sua última batida. E estaremos, disse o profeta, e entraremos. Eu quero estar no meu tempo, fazer o que cabe a mim, como espero que cada um esteja hoje à noite. Quando eu souber que encontra-se bem na minha frente, e eu tiver que me encontrar com isso, não quero ser covarde. Quero me enrolar no manto da sua justiça, entrando sabendo disto, que tenho certeza que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Isso mesmo, que quando ele chamar os mortos, eu serei chamado justamente com aqueles que estão vivendo. Deus é um Deus dos vivos. Amém. Glória a Deus. Agora, enquanto viajava nesta terra, verificamos que Deus fez um plano para eles. Ele trouxe redenção pelo sangue. Então nós verificamos que ele traz redenção novamente pelo poder. Nós verificamos antes de ontem à noite que ele mandou o sangue ser aplicado, que era o tipo muito bonito do crente, que quando ele aceita a morte de Cristo em seu lugar, então ele se torna um filho de Deus. Ele começa na sua jornada. Agora a próxima coisa que ele tem que ter depois que ele é salvo espiritualmente, agora a morte do Cordeiro inocente proveu vida para o crente culpado.
Este não é um tipo perfeito agora? A congregação diz amém. A morte do inocente, provendo vida para o culpado, e a morte do Cristo inocente, prover vida para nós, os culpados. Agora, primeiro então, após Deus ter lhes dado vida através do sangue, e provado isto, que a morte passou sobre eles, ele deu início à jornada deles. Nós vamos alcançá-los daqui a pouco, disse o profeta. Agora observe então as coisas seguintes que Deus fez. Então logo se tornaram crentes e filhos e aceitaram Deus, o inimigo da morte física foi atrás deles. E eles a encurralou com o deserto de um lado e o mar vermelho do outro. Montanhas do outro lado, o exército de Faraó se aproximando, perseguindo, milhões de soldados marchando para vencê-los. Agora Deus havia manifestado que ele havia lhes dado vida através da morte do Cordeiro. Agora ele vai mostrar-lhes a redenção física. Aleluia! Vejam, tanto para a salvação como para a cura. Vejam, para o homem natural e o homem espiritual. O anjo da morte passou provando que Deus havia feito um meio de escape através da oferta do sangue. E eles aceitaram isto. Agora ele fará um meio de escape da morte física. Como o crente logo que é salvo, talvez câncer o consumiu ou alguma enfermidade, Deus tem redenção através do poder. Do mesmo modo que ele tem redenção para a alma, ele tem redenção para o corpo. Oh, eles foram salvos, eles foram circuncidados, eles estavam sobre o sangue, mas ainda assim o inimigo ia destruí-los, matá-los todos, bem ali no deserto. Então Deus mostrou o seu poder de redenção para o corpo deles. Entendeu? Sabe do que estou falando? A congregação diz amém. Redenção pelo poder. E então, quando o inimigo estava para atacá-lo, a grande coluna de fogo sobrenatural se levantou e Israel chegou aqui e colocou-se entre eles e a morte. Amém. Deixe isso infiltrar por alguns minutos. Pode ver do que estou falando? A congregação diz amém. Agora para cada crente filho de Deus, nascido de novo, quando a morte chega furtivamente à porta, prematuramente, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade. Agora, se você deseja correr diretamente para ele, é problema seu. Mas você não precisa, está vendo? Ele está entre você e a morte. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sinal, um super sinal. Parágrafo 163. Malbrana disse aqui: é a mais poderosa força que já atingiu a terra. E esse super sentido chamado sexto sentido não tem nada a ver com este aqui embaixo. Se este aqui embaixo declara isto e diz amém a isto, muito bem, você está avançando. Mas disse o profeta, mas sem importar o que este faz, vou voltar aqui novamente. É a mais poderosa força que já atingiu a terra. É esse super sentido chamado sexto sentido. Não tem nada a ver com este aqui embaixo. Se este aqui embaixo declara isto e diz amém a isto, muito bem, você está avançando.
mas se importar o que este faz, creia naquele. É aí onde está o poder. Se você crê em seu coração, seu quinto sentido de pensamento fica dentro do seu cérebro, mas o seu sexto sentido fica em seu coração. Você crê com o seu coração, com a boca se faz confissão. Você crê com o seu coração, sim, Senhor. Aquele sexto sentido, aquela poderosa força, ouçam, por causa daquele sexto sentido, houve um profeta que foi lançado na cova dos leões. E por causa daquele sexto sentido, os leões não puderam comer Daniel. Eles não puderam chegar perto dele, por causa daquele sexto sentido, daquele super sentido. Porque aquele mesmo sexto sentido, os 3 filhos hebreus foram lançados em fornalhas de fogo ardente, e eles desafiaram as chamas da fornalha de fogo ardente. E eles desafiaram as chamas da fornalha, aquele sexto sentido. Todos os arrazoamentos provariam que eles seriam queimados até a morte, antes que chegassem nela. Mas aquele sexto sentido o susteve lá por 2 ou 3 horas. E quando eles abriram a fornalha, eles viram um entre eles, semelhante ao Filho de Deus. Esse é o sexto sentido. Fogo não o queimaria, sim, Senhor. Foi esse o mesmo sexto sentido, certa vez, quando o apóstolo Pedro estava no cárcere e iam decapitá-lo no dia seguinte. E lá na casa de João, Marcos, tiveram uma reunião de oração. Aquele sexto sentido começou a acumular-se ao redor daquele cárcere, onde ele tinha sido coberto pela oração. Aquele sexto sentido entrou em operação. A coluna de fogo entrou pela janela e tocou Pedro e disse: venha, saia daqui. O sexto sentido foi aquele sexto sentido que não permitiu que São Paulo fosse afogado no Mar Bravio. Quando aquele pequeno navio chegou de água, foi o sexto sentido que impediu que ele fosse afogado. Aquele super sentido foi aquele sexto sentido que, quando a serpente o picou na mão, ele sacudiu, lançando-a no fogo. Sacudiu-a. Foi o sexto sentido que fez isso. Foi o sexto sentido que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, depois que ele tinha sido posto na terra, porque ele creu na palavra de Deus. Disse: destrua este corpo, e eu o levantarei novamente no 3º dia. Porque Davi disse: não permitirei que o meu santo veja corrupção, nem deixarei sua alma no inferno. Amém. Foi aquele super sentido. Lance fora os arrazoamentos destes sentidos. Creia no sexto sentido, o sentido da fé que Jesus Cristo dá. Por esse mesmo sentido, Deus falou, quando não havia nada, que é esse sentido, esse super sentido é Deus. A fé de Deus em você, a parte de Deus que entra em você, lhe dá o super sentido. Por esse mesmo super sentido, Deus formou o mundo com coisas que não existiam e não apareciam. Ele falou sua palavra e creu em sua palavra, e o mundo saltou para a existência. Então o profeta disse: glória a Deus. O sexto sentido, o super sentido: ó Deus, derrama isto sobre mim. Dai-me isto a todos que o necessitam. Derrama teu sexto sentido dentro de mim, Senhor. Estou disposto a submeter estes 5 os meus próprios conhecimentos, pensamentos, lançando fora todos os arrazoamentos, Senhor.
seja a tua palavra verdadeira e a palavra de todo homem mentira. Todo arrazoamento, toda dúvida, sejam lançados fora e que nós andemos pelo sexto sentido, o sentido do Espírito Santo. Amém? Você não quer isso? Amém. Essa é a coisa que queremos. Deus o abençoe, amigos. É disso que vocês precisam. Aquele super sentido. Pedirá algo e sabe que Ele o dará. Ele está persuadido, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Parágrafo 172, o irmão Brana disse: se o sexto sentido diz, Deus cumpre sua palavra, eu me entrego a Ele, eu entrego tudo que tenho a Ele. Meu sentido diz que isto trará cumprimento, minha fé na palavra de Deus. Então chame qualquer outra coisa contrário a isto, como se já não existisse. Abraão encontrou-se com Deus, e Deus disse: você vai ter um bebê através de Sara. E ele com 75 anos, e ela com 65, Abraão chamou tudo que não era. Era como se visse a Deus, e ele creu. Ele chamou qualquer coisa que dizia que ele não era, quaisquer coisa, quaisquer arrazoamento, qualquer outra coisa. O médico talvez tenha dito: ora, Abraão, você está muito velho para isso. Não fez nenhuma diferença o que o médico dizia, o que qualquer outra pessoa dizia, o que a sua própria mente dizia, o que alguém mais dizia. Deus estava certo e ele permaneceu com isso. Amém? Esse é o sexto sentido, o super sentido. Deus, dai-me isto, Deus. Deixa-me ter mais disto para ministrar ao teu povo. E esta noite, quando aquela mãe trouxe aquele pequeno bebê de cabelo ruivo, de pé aqui, as lágrimas rolando por suas faces, eu disse: qual é o problema, irmã? Qual é o problema, irmão? Deus sabe o teu problema, Deus sabe o meu problema, Deus sabe o problema da igreja. Deixa a cargo de Deus, deixa a cargo do Espírito Santo. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é que a igreja precisa, Ele sabe o que eu necessito, Ele sabe o que você necessita. E ela disse: irmão Brana, ele tem leucemia, e eu senti algo elevar-se, ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é o socorro bem presente na angústia. Às vezes nós andamos, caminhamos, às vezes fraquejamos, às vezes erramos, mas nós temos um que pode todas as coisas. Este é Deus. Chamemos Deus à cena. Ele vai prover as coisas, Ele tem um escape. Então ele disse: aqui não faz muito tempo, Billy, e eu estávamos descendo a rua, dirigindo. Alguns garotos de cor vieram descendo a rua, e eles estavam dirigindo rápido, e eles tinham batido na lateral de um carro, e ficaram dando voltas e voltas, e jogou o rapaz por toda a estrada, e o rapazinho ficou preso sobre o carro, com suas costas pressionadas contra o carro. Os garotos saltaram para fora e começaram a erguê-lo, e ele disse: por favor, não, minha coluna está quebrada, não, vocês vão me matar, não faça isso. E eles disseram: temos de tirar isto de você, está pegando fogo. E disseram: vamos.
Não movam isto, vocês estão me esmagando, não façam isto, não façam isto. E eu gritei lá embaixo: filho, você é um cristão? E ele disse: não, Senhor. E eu disse: é melhor você orar. E ele disse: sim, Senhor. Então o profeta disse: o sexto sentido entrou em operação. Não tem problemas, irmão. Tem solução. O cristão tem a solução. O cristão tem o sexto sentido. É o Espírito Santo. Chama Deus à cena. Deixa Ele mover o coração. Pula, glorifica a Deus. Deixa Deus fazer algo nas nossas vidas. Deus quer liberdade. Deus quer ser glorificado. Deus quer ser honrado através de você. Deus quer se refletir através deste irmão. Deus quer ser refletido através destas irmãs. Deixa o sexto sentido entrar em ação. Oh Deus! O sexto sentido entrou em operação. Daí, disse o profeta: dei a volta até atrás do carro e nunca saberei até o dia do juízo. Mas de repente aquele carro mudou de posição. O irmão Brana estala os dedos. Ele estala o dedo e já não estava mais em cima dele. E ele saltou e ficou de pé e estava bem. Que foi isto? Socorro bem presente na angústia. Oh Deus! Às vezes nós nos encontramos num estreito, pensamos que não tem saída, mas Deus tem saída para seu povo. Deus tem saída para a sua igreja. Deus provê a coisa certa, na hora certa, no tempo certo. Então o profeta disse: estávamos voltando e uma jovem de cor estava dirigindo o carro na estrada. Nova, disse o profeta, novo, com cerca de 400 milhas rodada. Ela estava dirigindo em alta velocidade. E eu vi o carro. E ele encravou seu eixo de manivela inteiramente na árvore. Billy e eu paremos. A pista tinha estado com neve escorregadia diante de nós, mas estava seca naquele momento. O irmão Brana disse: a moça, reticência, os ventos soprando tão forte lá. E ele disse: até que empurraram o carro para fora. Você se lembra disso, Billy? Eu corri até ela, e lá ela sentada, lá ela disse: ó, estou morrendo, estou morrendo. Chamaram a ambulância veio e eles tinham um homem morto na parte de trás da ambulância. Disse: não posso levá-la. E assim o fazendeiro disse: bem, mande outra rápido, a mulher está morrendo. Eu cheguei até ali e eu disse: senhora, só um minuto, senhora. E ela disse: ó, não toque em mim, Senhor, não toque em mim, não toque em minhas costas. E eu disse: senhora, a senhora é cristã? Ela olhou para mim e eu disse: eu sou um ministro do Evangelho. Se a senhora está morrendo, como a senhora está com Deus? Se a senhora está morrendo, como está com Deus? E ela disse: Senhor, eu quero estar correta com Deus. É hora de acerto. Não tem muito tempo para a noiva de Jesus Cristo. É hora de acerto. Conserte-se com Deus. Nós não saberemos se vamos sair por aquelas portas e se vamos nos encontrar de novo. É hora de tirar proveitos desses tempos que Deus tem nos dado. Amém. Ela diz: Senhor, eu quero estar correta agora. E o sexto sentido entrou em operação novamente. O sexto sentido entrou em operação novamente, disse o irmão Brana. O poder de Deus desceu. Ela pôde sair do carro sem ajuda de ninguém. Amém. Oh Deus, este é o Deus que nós cremos. Este
Este é o Deus que você crê, que ressuscita mortos, que cura aleijados. Irmão Brana disse: o poder desceu. Ela pôde sair do carro sem ajuda de ninguém. O poder de Deus presente. O poder de Deus presente na igreja, o poder presente nas nossas vidas, faz a diferença. Socorro bem presente na angústia. Nós caminhamos pela fé, nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Amém? Mas nós lemos que a fé sem as obras é... E quais são as obras do cristão? Vamos ver. Lê ali, por favor, aí. Alguém aí. Fé, virtude, mais alto. Fé, virtude, conhecimento, esperança, paciência, amor fraternal. Piedade, amor fraternal. As obras do cristão. As obras do cristão. Então o profeta disse: caminhamos pela fé. Nós vivemos pela fé. O justo viverá da fé. Amém. Não é a mente, o intelecto. A mente atrapalha, o intelecto atrapalha. Não deixa esse quinto sentido entrar em cena. Deixa o sexto sentido entrar em cena. O sexto sentido entrando em cena é o Espírito Santo. Quantos gostaria de ter mais do sexto super sentido? Amém. Disse o irmão Brana. E a congregação disse amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou encerrar com esses mais 3 parágrafos aqui. Irmão Brana disse aqui: eu creio que há uma igreja de caminho esta noite. O poder do Deus divino, de maneira tal que o homem falará a palavra aqui e resplandecerá como um relâmpago. Uma igreja está saindo. Não será psicologia, nem alguma coisa manufaturada, mas algo real, genuíno, verdadeiro. Uma igreja genuína pelo Espírito Santo. Isso é o sexto sentido. Então o profeta disse aqui: esta grande e antiga igreja do Espírito Santo vai sair fora num destes dias e vai brilhar como você nunca tem visto. Amém? Eu creio que está a caminho, quando a igreja estará tão envolvida em Cristo, o Espírito Santo, humanidade tão solta das coisas do mundo, eles só se moverão no Espírito, viverão no Espírito e andarão no Espírito, cumprindo assim a lei de Cristo. Amém? Estamos nós andando no Espírito? Se estamos andando no Espírito, nós vamos expressar as obras de Cristo em nós. Nós vamos dar frutos do Espírito. Amém? Então o profeta disse: o Espírito andarão no Espírito, cumprindo assim a lei de Cristo. Então o amor de Cristo no coração humano, movendo-se no Espírito Santo. Essa grande e maravilhosa igreja irá adiante no poder da deidade, porque a deidade será revelada em seres humanos pelo Espírito Santo, trazendo acontecimento os meros pensamentos da mente humana. Palavra feito carne. Ele derramará o azeite dourado do Espírito Santo sobre a igreja.
e o fogo cairá do céu, e sinais e prodígios acontecerão como jamais tem visto. Não temais, pequeno rebanho, porque ao Pai agradou-vos o reino. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver isso aqui agora. Amém. Glória a Deus. Agora, escolhendo a noiva, o irmão Brana disse: certo e errado são uma escolha. Todo homem, toda mulher, menino e menina, tem de escolher se vão tentar viver certo, não viver certo. É uma escolha. Escolha é uma grande coisa. Aí o profeta disse aqui no parágrafo 34, seu destino eterno é uma escolha. E talvez essa noite alguns de vocês vão fazer essa escolha, de onde passarão a eternidade. Antes que este culto acabe esta noite, chegará a hora em que se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo, e é uma coisa perigosa para o homem ou uma mulher, menino ou menina, cruzar essa linha, porque não há retorno. Quando se cruza essa linha de morte, ele disse, assim, esta noite pode ser a hora em que muitos tomem sua decisão de onde passarão a eternidade sem fim. Amém? Agora, para a gente encerrar, o profeta disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Eu gosto de ler isso na ceia. Irmão Brana disse, pois eu verdadeiramente penso que é dever de cada cristão tomar ceia. A Bíblia diz, se não a tomas, não tens partes comigo. E eu creio que isto é um tempo de demonstração para o cristão. Se não a tomamos, não temos parte com ele. E se a tomamos indignamente, então somos culpados do corpo e da morte de Cristo. Então isto leva a um lugar onde mantém o cristão em oração. É onde mantém o cristão em oração o tempo todo, orando uns pelos outros, orando pelos fracos, orando por aqueles que erram, orando por aqueles que nos perseguem, orando por aqueles que nos apedrejam. Orar uns pelos outros, disse o irmão Brana, diz a Bíblia. Então, o irmão Brana disse, onde mantém o cristão em oração? Quando ele vem à comunhão, devemos vir reverentemente, solenemente, sagradamente, nos aproximar, confessando todos os nossos erros, orando um pelo outro. Não somente isto, mas devemos sentir. Se houver um irmão ou irmã no nosso meio, que sentimos que está um pouquinho fora da linha em algum lugar, nossos corações devem estar carregados por aquelas pessoas na noite da comunhão, especialmente ao vê-las, que elas possam ser capazes de se aproximar e tomar a comunhão, e não serem condenadas com o mundo, porque são nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar, irmão, mais uma vez? Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmão, uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Vamos entrar no Espírito. Vamos entrar véu adentro. Vamos viver o hoje como se fossem os últimos minutos nossos. Vamos confessar nossos pecados a Deus, os nossos erros. Deus se agrada de um coração sincero, humilde, leal para com Deus. O que Deus quer é a nossa adoração.
Deus quer a nossa adoração para com Deus, um coração sincero diante de Deus. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é quatro paredes não tem ouvido. A igreja é você, a igreja somos nós. Não tenha medo de glorificar a Deus, não tenha medo de dar aleluia, não limite o Espírito Santo. O Espírito Santo é livre. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Dê glória a Deus de alma, corpo, alma e espírito. Você não sabe se você estará aqui para glorificar. Você não sabe se você estará aqui para ter comunhão com Cristo, comunhão com os irmãos. Esse é o momento, essa é a hora em que devemos fazer desse momento o momento oportuno. Ele está sendo honrado, Ele está sendo glorificado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, Ele cura no presente. Ele ressuscitou a Lázaro há 4 dias. O sexto sentido, aquele mesmo sexto sentido, está aqui no nosso meio. Dê liberdade ao Espírito, dê vazão ao Espírito. O mundo entra nas coisas do Espírito do mundo, mas o cristão também se deleita nas coisas de Deus. Ele se alegra na presença de Deus. A tua vinda aqui não foi em vão, a minha vinda não foi em vão. Isso resultará em bênçãos espirituais, cura divina, salvação, libertação. Ore uns pelos outros. Ore pelo pastor da igreja. Ore pela família. Ore pelo seu ministério.
seus olhos. Clame a Deus em oração enquanto continua tocando. Fale com Deus. Oh, Deus glorioso, Deus bendito, o Senhor foi adorado, o Senhor foi glorificado, o Espírito do Senhor esteve no nosso meio. Oh, Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom glorificar a Deus, como é bom poder, ó Pai, louvar ao Senhor, como é bom, Senhor, sentir esse sexto sentido, como é bom, ó Pai, sentir a Tua presença no nosso meio. Oh Deus, toma esta igreja em Tuas mãos, abençoa o pastor Luiz Carlos, abençoa a sua família. Oh Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a unção de Deus tome lugar, ó Pai, que a unção do Teu Espírito venha sobre cada pessoa, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Oh Deus, que os enfermos sejam curados, os oprimidos libertados. Oh Deus, os pecadores sejam salvos. Oh Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado por esses momentos, obrigado por esse tempo, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu, que tua alma se abriu, tudo, deixando no altar. O diabo não gosta da adoração a Deus. Toda a igreja, só a igreja. Aleluia. Ele cura, Ele liberta. Entrega teu caso a Deus, entrega teu problema a Deus. Ele é o escape, é o sexto sentido provendo. A última estrofe, só mais essa vez. A última estrofe. Se orares ao Senhor, se orares então, sem que o teu goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu, que tua alma abriu, tudo deixares no altar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver, em todo seu ser operar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo pejares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser, Ele, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia.